Efésios capítulo 1, versículo 22, fala assim, olha, também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés e o designou sobre cabeça, e o designou cabeça sobre absolutamente. Repete comigo assim, absolutamente. Está fraco, irmãos. Absolutamente tudo o que há. E o concedeu à igreja. Diga comigo, e o concedeu à igreja. Espírito Santo fala conosco nesta noite. Que a graça, o amor, a virtude do Senhor esteja em nós. Fala conosco através desta palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O tema que eu falei com os irmãos durante a semana são as 7 batalhas da igreja. O livro de Efésios, ele é conhecido no meio teológico como o livro da guerra espiritual. Na cidade de Éfeso havia um templo erguido à deusa Diana. E então, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, ele está escrevendo, instruindo sobre guerra espiritual. O que é uma guerra espiritual? Se você for ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, você vai descobrir que o mundo espiritual governa o mundo material. O mundo espiritual é que dita as regras, não é o mundo material que dita as regras. Uma prova disso foi quando Jesus foi levado ao monte para ser tentado, e o diabo falou para ele, olha, se prostrados me adorar, te darei todos os reinos da terra. Ou seja, quem estava governando aqueles reinos? Quem tinha aqueles reinos para oferecer? Então, era o mundo espiritual, na pessoa de Satanás. Então, o mundo espiritual, ele é que está no comando, ele é que está no controle. E existem divisões claras, ações planejadas, divisões claras, hierarquia completa no mundo espiritual e com funções específicas a serem realizadas aqui na terra. Pastor, então, qual é a função da pomba-gíria, por exemplo? Se você já ouviu muito falar sobre Maria Padilha, Zé Pilintra, Preto Velho, Exu Caveira, Exu do Fogo, você já ouviu muito falar sobre isso. Mas na hierarquia do mundo espiritual das trevas, esses demônios são assoladores, eles são aqueles baderneiros, eles são, usar uma linguagem, os maconheiros do inferno, aqueles que não a ralé do inferno. Eles são aqueles que você expulsa até por WhatsApp. Você manda uma mensagem por WhatsApp e o preto velho vai embora em nome de Jesus. Esses demônios é que aparecem. Esses é que você vê se manifestando nas pessoas, nos centros espíritas. Agora, existem outros que estão nas regiões celestiais, determinando cultura, determinando religião, determinando política, determinando economia, determinando educação, determinando... Então, existem outros que estão trabalhando nestas batalhas. Então, é claro para todo mundo que nós vivemos uma batalha espiritual. Tem um livro de ficção evangélico que chama Este Mundo Tenebroso. Ele mostra muito as ações, aquele autor teve uma revelação e ele mostra muito as ações espirituais que existem em toda a sua plenitude. O fato é que nós estamos em batalha. Parece que alguns irmãos da igreja não se aperceberam que nós estamos em uma batalha. Aonde são travadas essas batalhas? Qual o objetivo desta batalha? E quais são estas batalhas? É isso que eu quero responder para você, e eu vou responder na ordem inversa que eu fiz aqui na introdução, para que você compreenda aquilo que está acontecendo ao seu derredor com maior clareza. A primeira pergunta que eu quero responder é:
qual o objetivo da batalha? Por que a igreja entra nessa batalha? Qual é o objetivo da guerra espiritual que a igreja precisa entrar? A igreja está em guerra. Talvez você não se percebeu disso, mas qual é o objetivo desta guerra? O objetivo desta guerra é influenciar. Diga comigo, influenciar. Mais alto um pouquinho, por favor, ajuda o pregador. Influenciar. O Senhor Jesus, ele deixa claro isso em Mateus capítulo 13, verso 33. Ele fala assim, olha, e contou-lhe outras parábolas. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. Diga, toda a massa ficou o quê? Fermentada. Presta atenção no primeiro versículo que eu li. A Bíblia diz que Deus enviou Jesus, sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus, está lá em Efésios 1, 22. Todas as coisas estão sujeitas a Jesus, e a Bíblia diz que Jesus entregou isso, entregou essa autoridade, entregou a responsabilidade de exercer essa autoridade para a igreja. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho, e você vai, e lá está escrito assim, olha, e pregai o evangelho, fazei discípulos a todas as nações, e eu vos dou autoridade para pisar o quê? Serpentes e escorpiões. Não é uma serpente literal, não é um escorpião literal, mas a serpente e escorpião é uma figura de linguagem que significa pisar no poder, pisar na cabeça, pisar sobre Satanás, sobre tudo aquilo que está no domínio do diabo. Quando Abraão chega na terra de Canaã, Deus fala para ele, olha, toda essa terra que você está vendo, eu darei a sua herança, a sua geração. Depois Deus vai para Davi e fala assim, olha, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu te darei. E Davi teve a capacidade de ampliar o reino de Israel como nunca antes e nem depois dele alguém conseguiu. Porque Deus deu para ele essa prerrogativa. Aonde ele pisar, eu vou te entregar. Então, aqui nesse texto, Jesus ele explica que aonde a igreja chega, ela precisa se comportar, aonde o reino de Deus chega, ela precisa se comportar de uma forma que traga influência. Repete comigo, influência em todas as áreas daquela sociedade. Não é um local específico que tem que trazer influência, mas em todos os locais. Não é um local específico. Eu não devo trazer influência só dentro desse salão. Não, em todos os locais. É uma batalha com 7 frentes, é uma guerra com 7 frentes de batalha. É uma guerra que se trava em vários campos de batalha. Mas aonde é travada a guerra, aonde está sendo travada essa batalha com maior intensidade, aonde está a maior intensidade dessa luta? Na nossa mente. Repete comigo, na nossa mente. Eu vou explicar isso para você. Aqui são travadas as maiores batalhas. A conquista mais desejada pelo diabo não é o seu corpo. A conquista mais desejada pelo diabo não é a sua alma, porque o seu corpo vai voltar para o pó e a sua alma vai voltar para o Criador. A conquista mais desejada pelo diabo é pela sua mente, é pela sua maneira de pensar, é pela sua maneira de agir e de se comportar nessa terra. Satanás não quer conquistar a sua casa, não quer tomar o seu carro só.
a grande batalha que ele trava é para controlar o seu pensamento, para direcionar as suas decisões, para trazer influência sobre o que você come, sobre o que você veste, sobre o que você fala, sobre tudo aquilo que você faz. E é nesse campo, é nesta área que é travada a maior batalha da humanidade. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 5, fala assim, olha, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Como é que é a luta no padrão humano? Pancada, espada, metralhadora, bomba atômica, guerra, com armas de toda sorte, toda natureza. Mas não é esta a luta que o apóstolo Paulo está falando aqui aos Coríntios. Ele fala, as armas com as quais nós lutamos não são humanas, elas não são da terra, elas são armas espirituais. Elas são o quê? Espirituais. Você vai sair daqui hoje bem liberto, se você entender essa palavra. Pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Agora, presta atenção, quais são as fortalezas? Destruímos, repete comigo, argumentos, diga, argumentos, e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Presta atenção nessa revelação. Existe todo um contexto organizado na humanidade, no cosmos humano, todo um sistema de governo organizado na sociedade para combater, para anular a ação de Deus na terra, para combater aquilo que a igreja prega. Está escrito aqui nesse texto, para você entender toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, qual é a estratégia do inimigo? É que você não conheça Deus, é que você não tenha entendimento da vontade de Deus, do desejo de Deus, do querer de Deus. Aí ele planta no coração das pessoas comportamentos que levam, argumentos que levam a destruir a fé daquela pessoa. Aí ele diz assim, olha, e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento. O que é o campo de batalha, irmãos? O pensamento. Esse pensamento, ele está sendo feito cativo, ou pelo diabo, ou pelo Espírito Santo. Ou o Espírito Santo está liderando, está argumentando, ou ele está destruindo os argumentos do diabo na sua cabeça, ou Satanás está vencendo essa batalha na sua mente, ou o diabo está vencendo essa batalha na sua mente. Quando você escuta coisas por aí que tem o objetivo de gerar dúvida, de esfriar a sua fé, de tirar do seu coração o fogo do Espírito, a presença de Deus da sua vida, eles estão tentando capturar o seu pensamento, capturar a sua maneira de pensar, para anular a presença de Deus na sua vida. E o apóstolo Paulo, ele fala que o objetivo da igreja é levantar contra todo o argumento, contra todo o conhecimento, todo aquele que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levar cativo, olha só, o objetivo da igreja é levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ah, queridos, isso é teologia sistemática que nós estamos aprendendo aqui hoje. Essa palavra que está sendo pregada é palavra apostólica. A primeira batalha, então, que é travada no mundo espiritual, a primeira batalha que é travada é a batalha pela fé, a batalha da fé.
Existem 7 áreas na humanidade que comanda tudo. 7 áreas de influência na humanidade. E uma dessas áreas de influência é onde é travada a batalha. Nessas 7 áreas de influência são onde são travadas as batalhas espirituais na face da terra. Em todos os países, em todos os lugares que você vai, essas batalhas são travadas nessas áreas da sociedade. Eu vou falar para você uma por uma. Não sei se eu consigo falar nesse culto. Se eu não conseguir, eu falo no próximo algumas coisas. Existe uma guerra entre a fé e a religião. Sempre existiu. O ser humano, o governo humano, Satanás sempre trabalhou para transformar a fé cristã em uma religião. Sempre trabalhou para isso. Primeira coisa que aconteceu quando Constantino, imperador de Roma, se converteu ao evangelho, foi a institucionalização do cristianismo. O cristianismo foi transformado numa religião oficial do Estado, e aí virou aquilo que vocês já conhecem. Ao longo da história, o cristianismo ele mudou a história da humanidade. Se você for fazer um balanço entre as coisas boas e ruins, o cristianismo tem milhares ou milhões de coisas boas, mas tem algumas coisas ruins que mancharam a história do cristianismo a partir da institucionalização, a partir do momento que ele se tornou religião. A religião é aquilo que você faz pensando que está servindo a Deus, que não necessita exercitar a sua fé, que não desafia a sua fé, que não faz o seu coração tremer, que não faz a sua alma ficar angustiada de vez em quando. Porque a verdadeira fé faz seu coração tremer, faz a sua alma ficar angustiada, faz o seu estômago sentir o gosto amargo da verdade, mas o gosto delicioso do mel, quando a verdade é revelada de maneira clara na sua vida. A fé, ela liberta, a religião escraviza. A religião é uma forma de escravidão, porque ele prende você em dogmas, prende você em mentiras, prende você em circunstâncias que gera medo, que gera culpa. Você tem que prestar muita atenção. Jesus alivia a culpa, a religião gera culpa. Vou dar um exemplo aqui. Quantos aqui já frequentaram uma igreja que era proibido depilar o cabelo da perna? Para as irmãs aí. E quando você depilou o cabelo da perna, você ficou com um sentimento de quê? De culpa? Foi de culpa ou não foi? Um sentimento de culpa no coração. E quando você frequentou uma igreja que você teve que rezar tantos Pai Nosso e tantas Ave Maria para se livrar da culpa. Quantos já passaram por essa experiência? Levanta as mãos para me ver. Eu já tive que rezar o credo várias vezes, porque eu roubei uma mexerica no quintal do vizinho uma vez. Hoje, de vez em quando a gente rouba, mas não precisa fazer, né? De vez em quando a gente está passando, tem uma fruta, né, irmãos? Aí tem um galho passando para o lado de fora, assim, igual hoje, lá perto da minha chácara, tinha um cajueiro com um galho passando para o lado de fora, eu peguei um. É roubo isso, irmãos? Não, né? Está caindo lá no chão. É mais ou menos. Mas o fato é que a religião, ela gera escravidão. A fé te aproxima de Deus e a religião te cega. O exemplo do poder da religião era na época de Jesus. A religião, ela era um centro de influência tão grande na sociedade judaica que o Estado romano não conseguiu subjugar a religião judaica. Os romanos subjugaram o poder político, o poder cultural, o poder começaram a ter em Israel as mesmas obras de arte, as mesmas filosofias gregas, romanas, mas a religião eles não conseguiram subjugar, porque é um poder de influência. Aí Jesus vem no tempo dele e fala: vocês são sepulcros caiados, falou para os religiosos, por fora são bonitos, são cheirosos,
são pintadinhos, tudo bonitinho, mas por dentro vocês estão podres. A religião faz isso. A religião faz com que a pessoa por fora tenha uma boa aparência, mas por dentro seja, muitas vezes, ela é apodrecida. O objetivo do inimigo ao dominar, ao batalhar pelo controle da religião, é trazer para você, é tirar de você a sua influência. Quando o inimigo trabalha para destruir, para tomar conta da religião, é para diminuir o poder de influência da igreja sobre a sociedade. Mateus capítulo 5, verso 13 fala: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado. Quando Satanás vem dentro de uma igreja e tira daquela igreja o poder de influência, ele anulou todo o trabalho daquela igreja. Deixa eu explicar um negócio para vocês. A relevância de uma igreja local, igual essa daqui, não está na quantidade de membros que ela tem. Existem igrejas enormes que são irrelevantes. Igrejas enormes, têm milhares e milhares de membros, e são igrejas irrelevantes. Vocês viram aqui o louvor que foi cantado, a forma de fazer louvor que foi cantada. Essa forma de adoração, ela tem origem em algumas igrejas, a Hillsong da Austrália e também da Bethel Church dos Estados Unidos. Lá na Califórnia tem uma igreja que chama Bethel Church. A Bethel Church, ela tem 4.000 membros, ela não é a maior igreja dos Estados Unidos, ela não é a igreja mais rica dos Estados Unidos, mas ela, juntamente com a Life Church, com certeza, são as igrejas mais influentes dos Estados Unidos e uma das mais influentes do mundo. Então, elas geram tendência, elas geram comportamento, elas mudam culturas, elas mudam ações humanas em todo o mundo, e elas são relativamente, tem pouco membro. Aqui em Goiânia tem igreja que tem mais membro do que eles. A relevância de uma igreja, ela não está na quantidade de pessoas que ela tem, mas na qualidade das pessoas que ela tem, naquilo que as pessoas desta igreja fazem. Jesus tem essa preocupação. O sal, vocês são sal. Você não pode ser sem sabor. Você não tem esse direito. Você não pode escolher ser um crente sem sabor. Estão ouvindo, irmãos, isso? Sobre o risco de ser lançado fora, de ser jogado fora e pisado pelos homens. O que é uma coisa que é pisada pelo homem? J.B. Carvalho esteve nesse altar e ele falou uma frase interessante. Ele disse: a pessoa que se comporta como um tapete não pode reclamar de quem pisa nela. Lembra disso? A sua relevância vai fazer com que as pessoas te respeitem ou não. A sua relevância vai fazer com que as pessoas te honrem ou não. E a sua relevância está ligada diretamente ao seu comportamento. Certa feita, eu vendi uma casa. Trabalhando como corretor, vendi uma casa para um senhor. E aí, quando foi acertar a minha comissão, era R$5.000. Ele falou para mim assim, olha, demorou demais, aconteceu isso, vou te dar R$1.000, tá bom? Eu falei, não tá bom não quero não. Eu falei, mas você tem que ser humilde, você não quer pegar os R$1.000? Eu falei, não quero não. Falou assim, por que você não quer pegar os R$1.000? Porque senão eu vou vender minha dignidade. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de valores pessoais. Quando você se comporta com valores pessoais sólidos, valores pessoais consistentes, as pessoas vão te respeitar mais, vão te honrar mais. Eu falei essa palavra desse primeiro trecho numa reunião de pastores outro dia,
numa igreja ali no setor Faz Salville. Você não pode ser alguém neutro nessa guerra. Você tem que escolher um lado. O campo de batalha pela religião tem um objetivo: definir o certo e o errado para a sociedade. Quem manda nessa ideia humana, não de Deus, porque Deus, eu preguei a semana passada, ele não está restrito a certo e errado, mas quem manda no ethos, que forma a ética do certo e o errado, é a religião. É a religião que fala o que é certo e a religião que fala o que é errado, porque Deus nunca falou o que é certo e o que é errado. Deus sempre fala: é amor, é maldade ou bondade. Deus sempre diz: é maldade ou bondade. A humanidade trabalha: é certo ou é errado. E a religião é que tem a prerrogativa de definir o que é certo e o que é errado. E nem sempre a gente compreende o certo e o errado pelo que a religião ensina. A partir da religião, o certo e o errado vai mudando de acordo com a conveniência dos outros poderes constituídos, dos outros campos de batalhas que existem na sociedade. Então, Lucas capítulo 18, versículo 8, fala assim: olha, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A religião é uma base de influência, e existe uma batalha sendo travada pelo domínio da religião. Em todas as suas esferas, a religião espírita, católica, protestante, todas as religiões, elas estão debaixo de acirrado campo de batalha pela definição das ideias, das filosofias. O inimigo quer definir o que se prega no púlpito. Eu quero desafiar você a fazer um passeio em todas as igrejas de Goiânia hoje. Você vai visitar 30 igrejas. Das 30 igrejas, eu vou dizer um negócio bem claro para você: 2 vão pregar o arrependimento, 2 vão dizer para você que o inferno é uma realidade, 2 vão dizer para você criar vergonha na cara e mudar de vida, e o resto tudo vai dizer que você merece ser feliz. Ou não é verdade, irmãos? É verdade ou não é, irmãos? As outras todas vão dizer para você que você merece ter o melhor dessa terra, você merece ser feliz, que você merece isso, e você vai amar ouvir aquilo. E eles vão te abraçar, e eles vão fazer um culto emocional, e você vai chorar. Tem um pastor amigo meu, que ele diz que a igreja que não chora é porque não tem poder. Eu nunca vi isso na Bíblia. A única pessoa que eu vi chorar no culto foi Jesus. Mas na verdade, queridos, o domínio da religião, ele é muito importante, porque ele é uma base de influência econômica, é uma base de influência política, é uma base de influência educacional, é uma base de influência cultural em todas as suas áreas. Vamos para frente. Segunda batalha que está sendo travada é a batalha da economia. Essa daí, queridos, ela vem de longo prazo. Long time ago, muito tempo atrás, dentro do contexto religioso, foi semeada a ideia de pau que nasce torto, morre torto, pobre só vai para frente com topado ou empurrão, que foi plantado na mente das pessoas uma ideia de que ser pobre é bonito, ser pobre é humildade, ser pobre é uma graça de Deus. E na minha Bíblia, em nenhum momento ela fala que há beleza na pobreza. Pode haver humildade, pode haver tranquilidade, mas beleza não há. Porque o nosso Deus, ele quando quer exaltar uma pessoa no Velho Testamento, ele dá riqueza para ele. Ele dá sabedoria, ele dá entendimento para ele. O objetivo do inimigo neste campo de batalha é levar as pessoas ao conformismo, dando argumentos que exaltam a pobreza e a miséria, pois quem domina a riqueza tem muita influência. Tem ou não tem, irmãos? Lá em Provérbios fala que o rico domina sobre o pobre.
Quem domina a economia, quem domina a produção, quem domina a distribuição, quem domina a venda de tudo aquilo que se produz no mundo, ele tem muita influência. Eu pensava que era o povão que decidia quem mandava. Quem decide quem manda é quem tem dinheiro. A influência que isso traz sobre as pessoas, mas nós fomos colocados na nossa mente um bloqueio mental, um medo, uma dificuldade, um terror em relação a esse assunto. Foi colocado na nossa mente que nós precisamos de tanta coisa que nós não precisamos, para que nós possamos gastar tudo aquilo que nós arrecadamos, tudo aquilo que nós conseguimos, com coisas fúteis, com coisas inúteis, com coisas que o ano que vem não vai servir mais, com coisas que daqui a uns dias não tem mais solução, como eu falei na semana passada, porque gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão, e o fruto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Quem domina a economia, domina todas as outras coisas. E Satanás queria tirar esse domínio da igreja, e ele colocou as pessoas para interpretarem a Bíblia da maneira errada, porque Satanás ele fala uma meia verdade, ele ensina uma meia verdade. Quando ele derrubou Eva, ele falou uma meia verdade, ele não falou uma mentira completa, nem uma verdade completa. Aqui tem um texto que eu escuto tantos irmãos falarem ele tudo errado, que eu quero compartilhar com os irmãos agora. Está escrito assim, olha, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Presta atenção nessa frase. O que você fala quando se trata disso? Você fala o amor ao dinheiro, ou você fala o dinheiro é a raiz de todos os males? Seja honesto para mim. O que você fala? Você fala que o amor ao dinheiro ou o dinheiro? Eu só escuto os irmãos, não, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu escuto as pessoas repetirem isso veementemente, e isso vai entrando na mente, na cabeça, e eu já escutei gente pegar um pacote de dinheiro, até esqueci minha carteira em casa hoje, mas eu já vi gente pegar um pacote de dinheiro e amaldiçoar aquilo. Isso é uma merda, isso é uma miséria, isso é um causador de morte. Eu não vejo assim. Meu tio ganhou na loteria esportiva, fez 13 pontos, ganhou 16 bilhões de cruzeiro naquela época, era 32 bilhões o prêmio, ele dividiu com o outro, foi 2 ganhadores, 16 bilhões. Ele fez muita coisa errada com esse dinheiro, mas uma coisa boa ele fez. Ele pagou o hospital particular para salvar a vida do meu irmão mais novo. Então, todo o dinheiro de loteria dele serviu de um propósito, que foi salvar a vida do meu irmão mais novo. O problema não está no dinheiro, está em quem administra ele. Concorda comigo, irmão? O problema não está no dinheiro, está em quem possui ele, na forma que você trata ele. Então, colocaram na cabeça, lá na ordem, a Igreja Católica Romana, ela foi dividida em várias ordens, a ordem agostiniana, a ordem me ajuda aí, dos franciscanos, a ordem das seguidoras de Maria, né? Aí tem várias ordens. Aí lá tem uma ordem que foi criada especificamente para os pobres, chamada Ordem dos Franciscanos. Porque na época do feudalismo, antes do século XV, o mundo era o Ocidente era o feudalismo, não era capitalismo. O que reinava era o feudalismo. E uma das características do feudalismo é que não havia mudança de situação social, porque a igreja, influenciada pela política, influenciada pela economia, colocou na cabeça das pessoas que se você nasceu pobre, era porque o seu destino era ser pobre. Se você nasceu rico, então não havia mudança de classe social. Havia sempre os senhores feudais, que eram donos da terra, e os servos que plantavam a meia
sobre arrendamento para enriquecer os senhores feudais. Quando traduziu a Bíblia da Septuaginta para o alemão, ou quando traduziu a Bíblia do latim para o alemão, que as pessoas começaram a ver que Deus não tinha essa ideia de quem nasce pobre tem que morrer pobre, que voto de pobreza é bonito, Deus não tinha essa ideia. Aí começou o protestantismo, aí começou junto com o protestantismo aquilo que nós chamamos de capitalismo hoje. Você pode aprender sobre isso no livro A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, do autor Max Weber. Quando o capitalismo começou? Junto com o protestantismo. Porque o protestantismo foi alavancado pela burguesia, pelos feirantes que começaram a ir na cidade, em vez de vender por senhores feudais, eles iam nas cidades, nos burgos, vender os seus próprios produtos sem intermediário, porque o senhor pagava baratinho e vendia caro. A economia, ela precisa ser observada com atenção na sua cabeça. Quem decide o poder no governo federal é sempre a economia. A igreja cristã no Brasil está tomando o poder no Brasil de novo. Mas quem ainda decide é a economia. Se a economia vai bem, a gente elege tal presidente. Se vai mal, a gente elege outro. Nós tivemos um período de prosperidade no Brasil com o governo de esquerda, e por causa da economia, nós nem percebemos que estavam instituindo filosofias, sofismas e coisas do nosso meio estranhas que a gente não entendia. Já estavam doutrinando as nossas crianças com coisas, com filosofias, com ideologias mas a gente estava tão ocupado ganhando dinheiro porque a economia estava bem, que a gente nem percebeu aquilo que estavam fazendo com as nossas escolas. Você sabia que no Brasil, às vezes, é mais fácil você conseguir uma cirurgia de mudança de sexo, porque você resolveu mudar de sexo, pelo SUS, do que uma cirurgia de coração para uma pessoa que está quase morrendo do coração? Isso foi instituído nesses governos que, com a força da economia, começa a inserir filosofias estranhas, socialistas, coisas não cristãs no nosso meio. Às vezes, queridos, nós usamos argumentos. Sabe o que eu escuto? Essas frases aqui, olha, sou pobre, mas eu sou honesto. A pessoa é pobre e fala assim, eu sou pobre, mas eu... Quantos já ouviram isso? E a pessoa fala com muito orgulho, eu sou pobre, mas eu sou honesto, dando a entender que todo rico é desonesto, porque é uma filosofia que se colocou na cabeça das pessoas. Sou pobre com muito orgulho. Quando já ouviram isso? Sou pobre com muito orgulho. Isso é um argumento para justificar a preguiça, para justificar a preguiça que a pessoa tem de trabalhar, para justificar a inabilidade que ele tem para administrar, é para justificar a falta de controle financeiro que ele tem. Outro fala assim, olha, prefiro ser pobre do que roubar. Eu já escutei isso demais. Eu ouço isso no meio das pessoas. Então, dentro do nosso coração, da nossa mente, foi plantado que quem prospera é porque está roubando ou está sendo desonesto. Apesar de que Jesus ele diz que não existe nenhuma riqueza justa. Ele não fala que é a riqueza desonesta, mas ele fala que não existe uma riqueza justa no contexto humano, porque no contexto de Deus existe, mas no contexto humano toda a riqueza é injusta, porque para que você tenha essa camisa que você está vestindo, alguém teve que trabalhar na madrugada para plantar algodão, ou para costurar, ou para levar de navio para algum outro lugar. Olha só, 1 Samuel 2,6. O Senhor mata e preserva a vida.
Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Isso aqui é uma sentença, que Deus é quem dá isso. Agora, se Deus dá riqueza, Ele vai dar para quem? Se Deus dá prosperidade, Ele vai dar para quem? Para o ímpio ou para o justo? Ele vai premiar o ímpio, irmãos? Não é isso. Então, é preciso prestar atenção. Esse voto de pobreza ele não vem de Deus. Aqui em 1 Crônicas 29, 11 e 12, que eu li no momento da oferta, fala que a grandeza, a honra, a riqueza, o domínio vem do Senhor. Uai, se riqueza é uma maldição, então Deus está mandando uma maldição para você quando você prospera? Pastor, por que o senhor está fazendo esta ministração? Porque há um campo de batalha, há uma batalha para quem domina esta área. A igreja não pode ser apenas consumidores de bugigangas, de coisas, mas criadores de riqueza, criadores de tendência, criadores de prosperidade, criadores de riqueza sobre a face da terra. Por que você precisa ser rico, irmão? Porque nós precisamos pagar os missionários lá fora e é caro. Lá fora a gente manda em dólar. Outro dia a gente foi comprar uma Hilux para o nosso missionário lá em Moçambique, custou 200 mil reais. Nós compramos lá na África do Sul, foi 200 mil reais, cada um deu 3 mil, aqui no Brasil 2 mil, 3 mil, e a gente comprou essa Hilux lá, porque lá naquele país não tem estrada, tem que ser caminhonete 4x4, já tinha 15 anos que ele estava andando numa caminhoneta velha, é caro. Às vezes você não tem ideia do preço que fica, o custo que fica o trabalho missionário, o trabalho do Senhor. Isso é tão legal. Quantas viagens missionárias eu já fiz? Querido, sabe qual a única viagem missionária que eu já fiz na minha vida, que eu saí de lá com mais presentes do que eu dei? Aquela que eu fui para a Europa. O resto tudo eu tirei dinheiro do meu bolso para pregar o Evangelho. Estados Unidos, África, Argentina, Colômbia, todo lugar que eu fui, eu paguei do meu bolso, porque eu trabalhei, Deus tem me prosperado, então imagina se você tem essa visão, você vai influenciar mais, você vai poder ir, você vai poder comprar um teclado melhor do que esse aqui para a Gabriela tocar. Ela falou amém. Por quê? Porque a economia é um campo de batalha. Mateus capítulo 3, verso 27 fala assim, olha, de fato ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. 1 Reis capítulo 3, versículo 10 ao 13. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não pediu vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Olha só, e lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Olha só, também lhe darei o que você não pediu, riqueza e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Então o problema não é ter dinheiro, é como você se comporta com isso. E eu olho para esta igreja, e cada dia tem mais milionários dentro dessa igreja aqui. E tem mais milionários dentro dessa igreja aqui, para a glória do Senhor. Daqui uns dias nós vamos começar umas construções aqui, e tem irmão aqui que já vai doar 50, 60, 100 mil reais para a glória, e nem vai fazer cosca no caixa dele. E nem vai doer. Quantos creem nisso? Levanta as mãos. E você vai ver o tanto que Deus vai te dar, querido.
Terceiro campo de batalha é a mídia. Diga comigo, a mídia. E eu já vou partir para o final, os outros eu falo domingo que vem. A mídia é um campo de batalha, porque o apóstolo Paulo fala que o mundo trabalha com sofismas e com argumentos. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Está escrito assim que os argumentos, a mídia, ela controla a comunicação. Então, ela tem o objetivo de dominar as informações para influenciar as decisões. A mídia, queridos, ela foi entregue pela igreja nas mãos do diabo. A igreja entregou nas mãos do diabo a televisão. A televisão, ela é de Deus ou do diabo? Eu escutei a vida inteira as pessoas dizerem que era do diabo. O diabo fez o que fez com ela, pinta e borda com ela até hoje. Quando a igreja abriu mão da mídia, a igreja atrasou a volta de Jesus e dificultou a evangelização do mundo. Vou dizer uma coisa muito simples. Eu tenho 50 anos. Se a mídia brasileira fosse redimida, eu não precisava evangelizar os meus filhos. Porque eles já seriam, eu não precisava evangelizar a próxima geração, porque eles já seriam automaticamente evangelizados. A mídia é assim, nós estamos fazendo e ela está desfazendo. Nós estamos pregando e ela está despregando, usar essa linguagem. Nós estamos construindo e ela está destruindo. Nós ensinamos uma forma de comportamento, ela ensina outra. E nós sabemos que há uma guerra espiritual entre carne e espírito. As coisas da carne são mais gostosas. Pular carnaval agrada a carne, fumar maconha agrada a carne. As coisas da carne são mais atrativas, sim ou não, irmão? São ou não são? São mais atrativas do que as espirituais. Então o domínio da mídia traz grande prejuízo para a igreja quando a igreja não investe nesta área. Quando a igreja não gasta dinheiro, não impõe a sua programação. Lá nos Estados Unidos, um grupo de igrejas começaram a se levantar e a perceber a influência da mídia e começaram a trabalhar para conquistar a mídia. Agora nos Estados Unidos, existe a mídia de esquerda, comunista, totalmente libertina, e existe a mídia de direita. Existe a Hollywood da pornografia e existe o Hollywood dos valores cristãos. Vocês sabiam disso? Por exemplo, a mídia satânica solta um filme, Harry Potter. A mídia cristã solta outro filme, As Crônicas de Nárnia. A mídia satânica solta um filme de terror. A mídia cristã solta A Cabana, O Senhor dos Anéis, são filmes cristãos. Ben-Hur, são filmes cristãos. Agora, todos os lugares que você vai, O Quarto de Guerra, quantos assistiram esse filme? Levanta as mãos, olha que legal. Então, agora nos Estados Unidos, isso precisa acontecer no Brasil. O domínio da mídia, do meio de comunicação, as igrejas precisam se juntar, comprar redes de televisão, comprar redes de rádio, dominar a internet, porque esses argumentos vai desfazendo. Você traz o seu filho aqui no culto agora, ele vai ficar 1h30 aqui, está ali o meu cochilando. Amanhã ele fica 10 horas na internet. É ou não é verdade, irmão? É ou não é verdade? 10 horas, 8 horas, pegando aula, estudando. O domínio da mídia. 6 horas da manhã, né? Jesus, ele usou o marketing. Quando você escuta falando assim, olha, uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. O marketing. Eu fiz uma pergunta: você bebe mais Coca-Cola ou mais suco de laranja?
Quem aqui bebe mais Coca-Cola do que suco de laranja? Seja honesto, levanta as mãos. Quem bebe mais refrigerante do que suco de laranja? Levanta as mãos. Quem bebe mais cerveja do que suco de laranja? Ah, eu vejo aí. Quem bebe mais pinga do que suco de laranja? Uai, não tem nenhum irmão que bebe aqui, né? Quem fuma mais do que bebe? Tem nenhum irmão que fuma? Deixa eu explicar para vocês. O que é melhor, mais sadio, suco de laranja ou a Coca-Cola? O que é mais sadio? E o que é que o povo bebe mais? Coca-Cola ou suco de laranja? Coca-Cola. Por quê? A mídia, o marketing. As pessoas não fazem porque é bom, elas fazem porque foram convencidas a fazerem. Elas não fazem porque traz felicidade ou traz... Minha orelha está ficando pequena. Elas não fazem porque traz bênção para a vida delas, ou porque traz maldição. Não, elas fazem porque foram convencidas a fazerem. Simplesmente foram convencidas a fazerem. Só isso. E quem é que te convence? A mídia. Essa roupa que você está usando foi a mídia que te convenceu a usar. Esse sapato que você está calçando foi a mídia que conseguiu te convencer a utilizar. Então a igreja precisa se atentar para isso. A igreja tem a melhor notícia. Isso é uma área de influência, é chamado de quarto poder. Os repórteres, eles soltam narrativas, contam mentiras, contam histórias inverídicas. Eu conheço a história de um político brasileiro chamado Ibsen Pinheiro, deputado federal, muito bem votado na região de Pato Branco, no Mato Grosso, no Paraná. O Ibsen Pinheiro era um médico conceituado na cidade de Pato Branco. E o Ibsen Pinheiro, ele presidiu o impeachment do presidente Collor. E o presidente Collor, ele é sócio de um grupo de comunicação ligado à Rede Globo de televisão. Quando passou o impeachment, todo mundo esqueceu. Eles caíram com narrativas, com mentiras sobre o doutor Ibsen Pinheiro, que ele entrou numa depressão e morreu precocemente, de tanto que as pessoas destruíram a reputação dele. Aqui em Goiás, vou contar a história de um cara, que se ele for candidato de novo, eu voto nele, chama Demóstenes Torres, todo mundo conhece. Ali você vê o poder de destruição de carreira que alguém faz com outra pessoa. Demóstenes Torres, eu fui lá no Rio Grande do Norte, o pessoal do Rio Grande do Norte, eita, lá em Goiás tem um cabra corajoso que pode ser o nosso presidente, é aquele Demóstenes. Eu fui lá na Fortaleza, no Ceará, o povo falando que o Demóstenes seria um bom presidente, e aí os concorrentes escutam ou não escutam? Aí eles vão fazer o quê? Uma cirurgia preventiva, destruir uma reputação do homem. Vai lá no doutor Demóstenes Pinheiro, Demóstenes Torres, ele entrou numa depressão, emagreceu, e agora, depois de 10 anos, acabaram com a carreira dele. O Sarney, aquele macumbeiro, caçou ele lá no Congresso Nacional, acabou com o Demóstenes Torres. 10 anos depois ele foi inocentado de tudo. Agora adianta ser inocentado, irmãos? Diga comigo, narrativas, poder manipulador da mídia. Poder manipulador da mídia. O Brasil tem uma história de um pastor que foi acusado de pedofilia, ficou 4, 5 anos preso, acusado de crime hediondo. Depois de 4, 5 anos preso, o processo chegou no STF, mas lá no início do processo havia um grupo na cidade que criou uma narrativa, e de acordo com aquela narrativa, todos os tribunais foram condenando aquele pastor, até que ele chegou
no Supremo Tribunal Federal, e lá eles não encontraram nada. E soltaram aquele pastor, mas a carreira dele, a vida espiritual, eu não sei se conseguiram destruir, mas o ministério e tudo aquilo na vida dele, a família, acabou tudo. O poder da mídia. O apóstolo Paulo foi preso, queridos. E o poder da mídia levou o apóstolo Paulo a ser condenado de tribunal em tribunal. E todo tribunal que ele chegava, falava assim, eu não estou vendo nada contra ele, mas eles mandavam ele para os tribunais superiores, até ele ser morto lá em Roma, antes de falar com César. O poder da mídia. Você precisa aprender a lidar com isso. Nem tudo é verdade e nem tudo é mentira. Sabe, queridos, eu nunca disse que uma pessoa é ladrão sem eu mesmo ter visto ela roubar. Não digo isso. A televisão pode falar o que for, o rádio pode falar o que for, eu não vi ela roubar. Eu então não digo que ela é ladrão. Quem está dizendo tem o ônus da prova, tem que correr atrás de provar isso, não sou eu. Eu não digo que uma pessoa é mentirosa sem eu ter visto ela mentir, só porque outros disseram que ela é mentirosa. A gente não diz que uma pessoa é desonesta porque outros disseram que ela é desonesta, ou que uma pessoa é adúltera porque outros disseram que ela é adúltera. Esse é um problema sério na sociedade latino-americana. A gente parece papagaio, sai repetindo o que o povo fala. Agora, eu já errei, eu já repostei reportagens, já repostei notícias, vocês podem olhar nas minhas redes sociais que eu parei um pouco com isso, que depois eu fui descobrir que era mentira. Agora eu estou tentando descobrir antes de falar, mas eu parei com isso. Eu já parei, eu já aprendi, e por isso eu acho que eu posso ensinar para os irmãos. A gente não ficar reportando isso. Esse campo de batalha é muito sério. Você fica muito tempo na frente de uma televisão, você se interessa muito pelos telejornais, você se interessa muito em saber das coisas. E aí, queridos, você se enche de argumentos que muitas vezes te afasta do próprio Deus. Eu quero terminar hoje, na semana que vem eu falo mais os 4 outros campos de batalha, no próximo domingo, e a gente vai orar sobre isso. Presta atenção no que eu falei. Como está a sua fé? Se Jesus voltar hoje, você vai para o céu ou não? O diabo não quer tirar você da igreja, ele quer anular a sua fé. Como, pastor, que o diabo anula a minha fé? Impedindo que você viva pela fé, ensinando você a viver pela vista, ensinando você a tomar o remédio primeiro do que orar. Quando você toma o remédio antes de orar, o diabo está vencendo. Eu não estou dizendo para você não tomar o remédio, eu estou dizendo para você orar primeiro. Pode ser que não precise tomar o remédio. Pode ser que o remédio vai ser a forma de Deus te curar, mas ore primeiro. Nós temos uma ideia diferente. Segunda coisa, economia. Aonde você está pondo o seu dinheiro? Eu vejo uma facilidade, uma coisa tão, um consumismo desenfreado, um negócio fora do comum. O pessoal fica brigando comigo, porque eu tenho camisa que eu tenho 15 anos que eu tenho ela. Minha mãe faleceu, tem 15 anos, esses dias eu tinha uma camisa que ela tinha me dado. Para mim não importa se ela está na moda, se está fora da moda, ela ainda está usável, então eu vou usar. Estava olhando lá em casa, eu tenho sapato que tem dor. Eu peguei um sapato lá que a minha nora me deu de presentes, antes dela casar com meu filho. Aí eu fui usar ele a semana passada, eu ia pregar numa igreja lá na cidade ali, eu pus o sapatinho todo bonitinho e fui. Quando eu estou no meio do caminho, eu sinto um ventinho entrando dentro do sapato. Aí eu falei, peraí, tem alguma coisa errada, que eu levantei, o sapato de tão antigo que ele é, irmãos, ele esfarinhou.
Ele não descolou, não soltou, mas ele desfarinhou. Então é porque tem data de validade. Pastor, então o senhor é relaxado? Vocês acham que eu estou relaxado em investir, irmãos? Estou massa, Rodrigo? Estou parecido com vocês? Estou ou não? Então, é para você aprender a lidar na economia. E por último, a mídia, a influência. Deixa eu dizer um negócio para você. Você precisa ser um crente influente. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você precisa ser um crente influente. As pessoas chegou perto de você, é sucesso. Tem que entender isso. Passou por você, é sucesso. Chegou perto de você, foi abençoado. Quantos querem isso para a sua vida? Quantos vão fazer um compromisso? Chegou perto de mim, vai ser abençoado. Vai receber uma palavra, vai receber uma oferta, vai receber uma pregação, vai receber uma coisa. Chegou perto de mim, vai ser abençoado. Posso ouvir amém? Isso é influência. É isso que Jesus fala quando ele fala: vós sois o sal da terra. Influenciar, mudar o ambiente onde você está. Então, quando você for para a mídia, para o seu Instagram, influencie de forma positiva ali. Quando você for para o seu Facebook, que o Instagram é do jovem, o Facebook é das pessoas da minha idade. Quando você for para o seu Facebook, né, vai influenciar, não fica fazendo coisas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe que não seja boa para a edificação. É um campo de batalha, você entendeu? Você está nessa guerra, não tem como ficar fora desta guerra, nem se você parar de servir a Jesus, você vai ficar fora dessa guerra. Só que você vai estar do outro lado da batalha, mas vai estar. Quem está com o diabo está de um lado da batalha, quem está com Jesus está do outro lado da batalha.